Vamos lá, galera, agora a correção da 81 e 83. Bom, primeiro eu vou ter que voltar um pouquinho na página 80, porque é lá que está o enunciado. Ele está pedindo o de olho no vocabulário, ele está passando o dicionário da palavra abster. O que é abster? Primeiro tá lá, vezinho. O que é vezinho? Ponto. Verbo, tá? Faz parte das 10 classes gramaticais. Depois tem um T, ponto. Vocês ainda não aprenderam, vão aprender lá no 8º ano, que é o verbo transitivo, tá? Mas o importante é saber, por enquanto, que é verbo. E ele tem mais de um significado. A gente aprendeu também, a olhar, quando a gente aprendeu a trabalhar com dicionário, a trabalhar com os verbetes, tá? Então, ele pode ter um significado, 2, 3, 4, até mais. Tem até nessa página 80 uma citação lá de Carlos Drummond de Andrade que está naquele texto, tá? E aí o exercício A e B vai estar perguntando exatamente isso, sobre abster e sobre o texto que nós lemos de Carlos Drummond de Andrade. O que eles têm em comum e qual dos verbetes combina mais com o texto do Carlos Drummond de Andrade? Vamos ver? Então, questão A da página 81 está dizendo assim: encontre no verbete a origem da palavra abster. Então, vocês devem ter procurado, está no primeiro parágrafo da página anterior, na página 80, está lá, abster, VT, primeiro, quer dizer a origem, né? Ele vem do latim, porque é a abreviação correta também, tá? Do latim abstere por abstinere. Tá escrito lá, é só copiar e tá certa a questão A. Vamos para B. Encontre o significado para a expressão abster-se de votar. Então, é relativo ao texto lá de Carlos Drummond de Andrade. Então, de todos os verbetes, o que se encaixa melhor com o texto do poeta é o número 3, deixar de intervir, tá? Referente aos uniformes. Depois, reflexão sobre o uso da língua. Tem lá, número 1. Observe a maneira como a personagem do texto expôs sua opinião e responda as próximas questões. Tem lá, abre aspas, a senhora vem de calça comprida e a gente aparecemos de qualquer jeito, fecha aspas. A. O que chama a sua atenção nesta frase? Então, você tem que observar, como eu disse no vídeo passado, que ele está de uma forma inculta, tá? Então, ele não tá de acordo, né? Não fica bom a gente falar assim, olha, a gente aparecemos. O ideal é usar sempre a norma culta. Nós aparecemos. Nós seria o sujeito da oração e tá em concordância com o verbo, que é o verbo aparecer, tá? Então, você pode colocar aqui a falta de concordância entre a expressão a gente, que é o sujeito da oração, com o verbo, tá? O verbo tá escrito lá, aparecemos, que é do verbo aparecer. B de bola. Construções como esta, em destaque, podem aparecer na fala das personagens quando elas se comunicam? Sim, no dia a dia, numa norma inculta, pode, mas na norma culta não. Nós temos que sempre usar o nós, tudo bem? Seguir a norma gramatical, ponto final. Vira a página 82, níveis de linguagem, formal e informal. No vídeo anterior eu expliquei cada uma delas, tem aí no importante saber, então vamos lá. Número 2. Vamos continuar a reflexão. Assim como ocorre com a maneira de se vestir, você acha que é possível perceber quando o jeito de falar de alguém é formal ou informal? Como? Sim, dá para perceber se tem concordância verbal, se a pessoa está usando o pronome, o verbo corretamente, norma culta, ou seja, linguagem formal. Se ela estiver usando gírias ou a concordância não tá boa, norma inculta, ou também conhecida como informal. Essa é a resposta. 3. No texto que acabamos de ler, encontramos palavras e expressões que costumam ser usadas em situações informais, ou seja, norma inculta, de comunicação. Veja, uniforme é papo furado, porque minissaia é muito mais bacana. Ah, cada um na sua. Olha lá, tem negrito, papo furado, bacana, cada um na sua. São linguagens informais, tá? Que a gente usa no dia a dia, bacana, papo furado, é norma inculta,
tá? Serve como gíria também. Vamos lá, agora reflita e responda. Você acha que essas expressões de destaque foram empregadas adequadamente pela personagem da situação de comunicação? Por quê? Adequadamente, sim, porque ele fez a comunicação, tá? Ele está usando a língua portuguesa, porém ele está usando da norma informal. Se é uma conversa do dia a dia, tudo bem, tá? B de bola. Se você estivesse apresentando um trabalho sobre o uso do uniforme em um seminário organizado por várias escolas, seria adequado dizer o uniforme é papo furado? Por quê? Se eu estou fazendo uma palestra, que é um seminário, perante várias pessoas, uma coisa séria, então eu não posso usar a gíria, tá? Linguagem informal. Então, neste caso, eu teria que usar a palavra, a norma culta da língua, ou seja, a linguagem formal. C. Em que situações de comunicação não é adequado usar as expressões papo furado? Assinale e depois justifique as suas respostas. Que não é adequado. Uma audiência com o juiz, então você está lá numa audiência por qualquer motivo, sei lá, causa trabalhista, separação, qualquer coisa que você tenha que resolver pela lei. E aí, perante o juiz, você nem pode falar você, né? Tem uma norma culta para tratá-lo, para se referir a ele. Então, em audiência com o juiz, faça um X, tá? Não é adequado eu usar a expressão papo furado. Vou falar assim com o juiz? Não, né? Então faz um X. Bate-papo com os amigos? Aí tudo bem, então não faz o X, tá? Você pode falar papo furado entre amigos, com aquela pessoa que você tem intimidade. Numa entrevista em programa de TV destinado ao público jovem, aí tudo bem, o público é jovem, como se estivesse entre amigos, de uma forma descontraída, tudo bem. O último, entrevista de emprego, aí não, tá? Aí eu tenho que sempre usar a norma culta, eu não posso usar a palavra papo furado, tá? Que é uma linguagem informal, que também é conhecido como gíria. Depois, na página 83, tem lá número 4. Se você tivesse de usar as frases destacadas em situações formais de comunicação, como ficariam? E reescreva-as na linha a seguir. Então, você vai reescrever, vai ficar assim. Uniforme está fora de moda, vírgula, não se usa mais, ponto final. Por quê? O porquê junto, que você está explicando, porque mini saia é mais bonita. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula, cada um com suas opiniões. Ponto. E depois, cada um com suas preferências. Tá? Mais ou menos dessa forma, estaria de norma culta. Não estou usando gíria de forma alguma, tá? Depois, aplicando conhecimento. Tem uma música lá, que é a música do Seu Jorge. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Mina faceira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Então, essa música Mina do Condomínio, o eu poético, que lembra que o eu poético é a voz que fala no poema e que tem que ter sentimento, é isso o eu poético, a gente já aprendeu. Diz que namora uma mina. O que ele quis dizer com a palavra mina? Não é mina de ouro, né? Embora se você procurar no dicionário, no verbete tem mina, mina de carvão, mina de ouro, ou mina pode ser também usado como uma forma de eu me expressar como garota, menina, mulher, tá? Seria uma gíria, então, você pode até escrever que seria uma gíria, mas para expressar garota, menina, mulher, tá? Guria. B. Você conhece alguém que fala de um jeito parecido com como eu poético? Comente sua resposta, tá? Comente com a turma aqui conosco. Então, a resposta é pessoal, você vai falar que sim ou não? Geralmente sim, tá? Porque entre amigos vocês podem falar sim, gírias, a norma inculta ou a informal, de uma forma mais descontraída, sem problemas nenhum. Depois, C. A linguagem empregada na canção é formal ou informal? Lá da canção é informal, tá? Porque tem gíria, mina. 2. A música Mina do Condomínio, você achou adequada de maneira como o compositor usou a língua? Por quê? Resposta pessoal também. Você pode falar que sim, ficou bom, tem rima, tem o eu poético. Tá numa fala descontraída, como se você estivesse falando para alguém ou cantando para alguém que você realmente tem bastante intimidade, né? Para usar a gíria.
Vamos lá, página 84 é só até o exercício 3, A e B. Então vamos lá, acompanhe o diálogo a seguir e depois responda as questões propostas. Então, o primeiro quadrinho da história em quadrinho, tá? Senhorita Susana, por obséquio, obséquio quer dizer por favor, tá? Você poderia responder a uma pergunta sobre predileção musical? E aí depois, coitadinho, deve estar com febre alta, já tá delirando. Delirando é ficar imaginando coisas que talvez nem existam, né? Ah, por que a fala do menino causou estranhamento aos colegas? Possível resposta, tá? O porquê, então, que você vai colocar embaixo é um porquê de resposta, o porquê junto, tá? Porque a fala não estava adequada àquela situação da comunicação. Ponto. Ele usou uma fala muito formal no momento informal, que era um momento de descontração. Então, você tem que observar isso. Entre colegas, não há necessidade de fala formal. Tem horas que até nem pega bem. Foi o caso aí da história em quadrinhos. B. Você achou adequada a maneira como o menino usou a língua? Por quê? Resposta é pessoal, cada um vai ter que responder. Só que vai ter que justificar. O sim e o não sempre cabe uma justificação, ou seja, uma argumentação. Você pode falar assim, a forma é inadequada pela fala da personagem. Tá bom? Eu vou tirar foto e já mando lá para vocês. E já vou digitar a segunda aula, tá bom? Beijo.